E nós vamos conversar com a advogada do Intervozes, Coletivo Brasil de Comunicação Social, Flávia Lefevre. Bom dia, Flávia. Bom dia, Glauco. Bom dia a todas e todos. Feliz ano novo. Feliz ano novo, Flávia. E ontem, na verdade foi no dia 17, né? Foi divulgada uma matéria do jornalista Jamil Chad e também do jornalista Lucas Valença a respeito do interesse de um integrante do chamado Gabinete do Ódio, que é aquele grupo de assessores que trabalham no Palácio do Planalto com foco nas redes sociais. Houve um interesse de compra, né, de uma ferramenta espiã da empresa Dark Matter, né, que seria utilizado no período eleitoral. Inclusive, esse integrante do Gabinete do Ódio responderia diretamente ao vereador carioca Carlos Bolsonaro. Primeiro, Flávia, queria que você explicasse como funciona esse Dark Matter, né, e como é essa ferramenta espiã. Olha, pelo que nós sabemos, Glauco, é uma ferramenta que infecta, né, os aparelhos celulares e dão a possibilidade de que quem está investigando e quem inocula, né, o vírus no aparelho de celular tem acesso ao celular inteiro, né, a todas as aplicações e a tudo que você tem no seu celular. Então, é um mecanismo, uma ferramenta altamente invasiva, né? Sem filtro nenhum, e que coloca a pessoa que está sendo investigada, entre aspas, né? Eu acho que o melhor é a gente dizer invadida, né? E desrespeitada, a privacidade nenhuma, a proteção de dados nenhuma, contrariando uma série de garantias constitucionais e legais. Inclusive, esse tipo de ferramenta é utilizada bastante por regimes autoritários no mundo afora, não, Flávia? Nós, na realidade, Glauco, já sabemos que esse governo que nós temos hoje é um governo autoritário e que é um governo com alto interesse em intrusão. Nós vimos naquela famosa reunião que veio à tona por determinação do Supremo Tribunal Federal, que o presidente fala naquela reunião que ele tem uma ABIN paralela. E depois tivemos a divulgação daquele dossiê com a lista de jornalistas e influenciadores detratores, neutros e apoiadores, né? Então, a gente sabe que existe um interesse do governo, apesar de a gente não ter hoje no Brasil transparência quanto aos dados de saúde, mas o governo quer ter uma posição privilegiada de ter informações de uma forma absolutamente ilegal a respeito dos jornalistas e de pessoas que têm influência na sociedade civil, na formação de opinião. É claro, né, que os governos e os órgãos específicos de investigação têm o direito de investigar, mas têm o direito de investigar desde que haja, né, um processo justificando uma atuação de investigação e de intrusão, vigilância com relação a determinados cidadãos que estejam, né, na mira de um processo judicial ou de um processo específico de investigação. Agora, de uma forma arbitrária, né, e ilegítima, é absolutamente ilegal. E nós advertimos, né, quando o presidente Michel Temer, ao sancionar a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, vetou o dispositivo da lei que constituía a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais como um órgão independente do Poder Executivo, né? E, posteriormente, editou uma medida provisória incluindo a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais na estrutura institucional da Casa Civil, ou seja, da Presidência da República, o que foi confirmado posteriormente por uma medida provisória já convertida em lei do atual presidente Bolsonaro, mantendo, né, essa estrutura e colocando a Secretaria-Geral da Presidência da República como
para monitorar, inclusive organizações da sociedade civil. Isso depois caiu, né, na edição da lei, porém, né, a gente sabe que a ANPD está para dentro da Casa Civil, que o regimento interno da ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, tem todo o regimento e todas as regras estabelecidas pela Secretaria da Casa Civil e pelo Gabinete de Segurança Institucional, né? E que tem atuado muito pouco, e era assim que a gente esperava, inclusive que o presidente e diretores indicados são militares, né? Que a gente ia ter uma atuação absolutamente insuficiente com relação à atuação do Estado, dos poderes públicos, que são quem tem mais condição, primeiro, de coletar dados pessoais e de promover esse tipo de vigilância ilegal. A se confirmar todas essas informações, especialmente nesse período pré-eleitoral, nós esperamos que as entidades legitimadas processualmente para tomar atitudes, como são os partidos, entidades representativas da sociedade civil, que isso seja investigado, né, e que sejam adotadas as medidas necessárias para a gente evitar que aconteça um desrespeito grave ao direito de liberdade de expressão, um cerceamento de direitos políticos e o que aconteceu em 2018 com a nossa eleição e que nos trouxe a essa situação catastrófica que nós temos hoje. E quando a gente observa, por exemplo, essa empresa Dark Matter, né, que produz essa ferramenta espiã, também existem outras no mundo que fazem o mesmo, isso é considerado tão grave, Flávia, que alguns países, inclusive, proíbem que haja negociação de empresas do seu país com esse tipo de companhia, porque na prática é algo que viola qualquer tipo de direito. Agora, quando a gente vê integrantes de um governo, como o governo do Brasil, tentando negociar, a gente chega num nível de absurdo e de possível violação muito maior do que se fosse ainda uma entidade privada, uma pessoa, um particular fazendo esse tipo de negociação. É gravíssimo, Glauco, é gravíssimo. E aí a gente vê qual foi a estratégia adotada, né, desde o governo Temer, em seguida ao golpe, né, com o impeachment da presidenta Dilma Rousseff, qual foi a estratégia, né, de enfraquecer os direitos que vieram com a aprovação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que não dava mais para adiar, inclusive porque é uma exigência, era naquele momento, em 2018, quando a lei foi aprovada, né, já era uma exigência de organizações internacionais, como a OCDE, como a ONU e etc., já com mais de 110 países com leis de proteção de dados pessoais. Mas a estratégia foi, vamos enfraquecer. Primeiro, tiraram, né, ficou reservada a parte de segurança pública, né, de regulação da proteção de dados pessoais e privacidade e segurança pública para ser definida numa lei específica, que está em debate e não é aprovada. É claro que a intenção de prorrogar, empurrar a aprovação de uma lei que defina limites para a atuação do poder público no que diz respeito à segurança pública e, como eu já disse, atrelar, vincular a Autoridade de Proteção de Dados Pessoais à Presidência da República com um conflito de interesses claríssimo e que se revela a cada evento que vem acontecendo. Vamos lembrar que recentemente foi divulgado que o governo brasileiro está entregando aos bancos, de uma forma absolutamente ilegal, contra direitos garantidos na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, dados dos brasileiros para degustação pelos bancos, né? E a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais não faz absolutamente nada.
Então, nós estamos numa situação de vigilância gravíssima, não só por entes privados, agentes econômicos, empresas, mas também e especialmente neste governo autoritário, né, que viola diariamente, desde que assumiu a presidência da República, garantias fundamentais, ignora essas garantias que estão na Constituição, especialmente agora, nas vésperas da eleição, com todas as pesquisas mostrando a ser improvável a reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Então, é gravíssimo, né? Tem uma série de ilegalidades aí, não só essas relacionadas à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, mas garantias, né, de como deve se pautar a administração pública e os órgãos de investigação, e, portanto, né, seria esperado, nós da sociedade esperaríamos, é legítima essa esperança, que houvesse uma atitude para brecar esse tipo de atividade, né, de conduta. Mas nós sabemos também, infelizmente, né, que desde que o presidente da República assumiu, esse governo vem praticando uma série de ilegalidades gravíssimas, né, destruindo as instituições brasileiras em vários segmentos, meio ambiente, direitos fundamentais, segurança, enfim, uma série de garantias sociais, né, a saúde, né? E, infelizmente, a configuração que nós temos hoje, nesse Congresso eleito de uma forma artificial, com base em disparos em massa, em ilegalidades perpetradas durante o processo eleitoral de 2018, a gente está nessa situação. Então, eu espero que essa situação se modifique com as próximas eleições, mas, para isso, nós vamos ter que garantir que as eleições vão correr normalmente. E, para isso, a gente não pode ter os jornalistas investigados, a sociedade investigada de uma forma ilegal e arbitrária. E quando a gente pensa nessa questão da fragilidade, primeiro da falta de transparência e da fragilidade da segurança dos dados de todos os brasileiros, e associar isso à formação desse chamado gabinete de ódio, né, que existe ali, ou seja, assessores, pessoas que trabalham no Palácio do Planalto com foco nas redes sociais, mas pelo que já se sabe, inclusive por levantamentos feitos pela CPI da Covid, pela CPMI das fake news, são pessoas que se utilizam do aparelho estatal para fazer isso. E a gente pensa que todos os dados dos brasileiros estão praticamente disponíveis a esse grupo. Isso é algo seríssimo, né, Flávia? É necessário que se aprofundem as investigações, é preciso também o envolvimento de outros órgãos, como o próprio Ministério Público, para investigar e apurar a ação desses assessores do Planalto? Sem dúvida, do Ministério Público. E aí nós temos que pensar também, né, Glauco, que infelizmente a Procuradoria-Geral da República hoje, né, ela atua muito mais para engavetar, né, as denúncias feitas contra ilegalidades desse governo, mas a gente tem que pensar, então, no Tribunal de Contas da União, nos próprios partidos e no Supremo Tribunal Federal, os partidos que têm tido uma atuação importante, porque muito da atuação do Supremo Tribunal Federal é decorrência de ações promovidas por partidos políticos, por entidades da sociedade civil, no Supremo Tribunal Federal. Então, infelizmente, hoje, a expectativa de a gente ter uma atuação do Ministério Público Federal, ela é muito reduzida diante de tudo que a gente vem assistindo nos últimos anos, né? Desde o início desse governo. Não dá para a gente esperar que a PGR vá adotar uma medida contra isso. Eu, sinceramente, não tenho essa expectativa. Me surpreenderia, né, que, se isso acontecesse, a despeito de ser o órgão que deveria tomar atitudes. Mas o Tribunal de Contas da União também pode investigar isso, levantar, pedir esclarecimentos a respeito disso, e os partidos provocarem o Supremo Tribunal Federal
para que se adotem medidas para além das que já vêm sendo adotadas, né, naquele processo que está nas mãos do ministro Alexandre de Moraes e que vem, né, tomando medidas ali no processo, que vem reduzindo, tentando pelo menos reduzir o potencial lesivo desse gabinete do ódio, né? Mas falta muito, a gente está aí, este fato gravíssimo sendo denunciado agora, e a se confirmar, a gente teria que ter uma resposta institucional contra essa ilegalidade gravíssima. E o problema dessa resposta institucional, Flávia, é porque nós já vimos, inclusive, isso acontecer dentro do próprio Ministério Público, né? Houve ali também uma matéria do Jamil Chad no ano passado no UOL, que são tantos absurdos que a gente vai até esquecendo, né? E foi revelado que houve uma tentativa ali da Força-Tarefa da Lava Jato, liderada por Deltan Dallagnol, na prática supervisionada por Sérgio Moro, de adquirir o Pegasus, que era um equipamento também de espionagem israelense, que o tal do gabinete do ódio de Jair Bolsonaro também teria tentado negociar. Então, quando a gente percebe que isso não está restrito ao governo em si, mas atinge inclusive outras instituições, é algo muito sério e, de fato, as instituições que ainda funcionam no Brasil precisam tomar uma atitude para barrar esse tipo de possibilidade de violação de dados de qualquer brasileiro, de qualquer cidadão do mundo, na prática, né, com esse tipo de ferramenta. O esgarçamento, né, das instituições, Glauco, desde 2013, né, na realidade, com uma contribuição muito grande, não só da imprensa, da grande imprensa, né, mas também, né, do uso das plataformas da internet, têm sido determinantes para o esgarçamento das instituições, né? E a gente, veja bem, nós hoje só sabemos, né, do que aconteceu na Lava Jato porque houve uma pessoa, né, o Walter Delgatti, que revelou, entregou, hackeou, por acaso, né, as comunicações de membros da Lava Jato, e por isso a gente veio a saber desse fato. Caso contrário, nós estaríamos no escuro até agora, né? Então, esse esgarçamento das instituições, hoje no Brasil, ele preocupa porque ele é profundo, ele está arraigado, né? E nem sempre a gente tem conhecimento de tudo que está acontecendo. Então, não, vamos esperar, vamos ter esperança, né, de que, de alguma maneira, assistindo todas essas barbaridades, inclusive as que estão acontecendo por conta da pandemia, né, da Covid, que nós consigamos, nessas próximas eleições, reverter o quadro representativo que nós temos hoje no Congresso Nacional, que nós consigamos eleger alguém mais comprometido com as instituições democráticas e com liberdade de expressão e com direitos fundamentais. Vamos esperar que o país se organize para proteger o processo eleitoral deste ano, para a gente sair desse marasmo e poder, desse marasmo não, desse abismo, eu diria, né? Para a gente recuperar um mínimo de esperança e de possibilidade de reconstruir o que se construiu, se conseguiu construir a partir de 1985 e 88, com a promulgação da Constituição Federal. Flávia, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Eu que agradeço, Glauco. Bom dia para todas e todos. Um abraço. Bom dia, abraço. Conversamos aqui com a advogada do Intervozes, Coletivo Brasil de Comunicação Social, Flávia Lefebvre. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.